uma forma certa de co-criar a vida dos nossos sonhos, de manifestar a vida dos nossos sonhos. Não é só escrever, não é só mentalizar, mas também nos colocarmos na frequência correta. Então, atrás daquilo que eu quero, tem alguns gatilhos mentais que eu preciso olhar, trabalhar, liberar. Porque se eu não acredito que isso é possível, como que eu vou receber isso na minha vida? Como é que eu sei que uma das minhas crenças limitantes está me sabotando na minha vida? É importante olhar para essas crenças limitantes, entender de onde elas vêm, reprogramar isso, para que eu possa entrar na frequência certa. Porque tudo que eu penso, eu sinto, eu emito para o universo e o universo me traz de volta. Então, se eu estou vibrando no medo, por mais que eu queira, por mais que eu escreva, por mais que eu mentalize, isso não vai chegar. Na questão desse caderninho, o que é esse caderninho da manifestação e o que ele pode ajudar na nossa vida? Ele me traz autoconhecimento, ele me traz clareza para os meus propósitos, para os meus processos, porque um passo também importante é entender o que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, não vem, não acontece. Agora, se eu tenho 1000% de certeza daquilo que eu quero, eu estou preparada, eu já me curei dos meus traumas, dos meus medos, dos meus bloqueios, e aí sim, as coisas acontecem. O que são esses votos de pobreza, voto de humildade? Como é que eu quebro ele? Porque tu acabou de me dar um exemplo. Como é que eu quebro esses votos de pobreza? Votos de pobreza, votos de bondade, votos de humildade, são votos também que nos impedem de ter um progresso na nossa vida financeira. Acreditar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro destrói a família. E olha como às vezes uma coisa liga na outra. A gente tá falando de sucesso, prosperidade, abundância, e eles andam junto na nossa vida, não é só no financeiro. O Theta Healing, ele consegue então nos curar a ponto da gente conseguir prosperar na nossa vida? Josiane Zilli é terapeuta quântica e trabalha ajudando pessoas a curarem feridas emocionais e a viverem relações mais leves, saudáveis e prósperas. Hoje, nesse episódio, vamos entender como o Theta Healing funciona na prática, porque ele tem se tornado uma ferramenta poderosa para desbloquear crenças limitantes e como essa terapia pode acelerar a manifestação usando a lei da atração. No Theta Healing nós podemos trabalhar todas as questões, seja na questão amorosa, seja na parte de prosperidade financeira, na tua profissão, se tu queres crescer, seja uma questão de saúde física, porque nós acreditamos no Theta que toda questão que tu estás vivendo hoje tem uma raiz emocional atrás disso, tá lá atrás na tua história para ser curada, ressignificada, que vai poder te abrir novas portas e te trabalhar energeticamente, para te colocar na frequência certa, de tu vivenciar coisas novas e manifestar também uma vida em plenitude, uma vida em abundância. De onde que vem essa energia? É de Deus? Tem coisas, Ângelo, que a ciência explica e tem coisas que são para ser sentidas. E o Theta é uma terapia energética porque durante essa meditação ela é também um caminho para nos conectarmos com Deus. Se o Theta Healing consegue me aproximar de Deus, por que eu precisaria ir para a igreja? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Josiane, como é que eu sei que uma das minhas crenças limitantes está me sabotando na minha vida? Então, geralmente eu vou sentir a minha vida travada. Eu tô com um problema no meu relacionamento, ou estou com problemas para encontrar uma pessoa, ou eu sinto que eu tenho uma capacidade a mais dentro de mim para progredir no meu trabalho, na minha área profissional, e eu não estou conseguindo, eu não sei o porquê. Então a gente identifica quais que são esses bloqueios, o que está atrás disso, através do Theta Healing. Interessante. Mas assim, essas crenças, tu me disse ali um pouquinho atrás, como é que elas nascem dentro da gente? Como é que depois de nascer elas eu consigo identificar? Porque normalmente elas nascem lá no comecinho das nossas vidas, ou até às vezes um pouco na vida adulta, né? Mas como é que eu consigo identificar elas de verdade assim, pra conseguir curar? Bom, tu já falou como é que se identifica, mas essa parte da cura, como é que o Theta Healing pode fazer com que cure essa crença limitante? Vamos falar sobre relacionamento então?
Pode Como é ser. que a gente cura uma crença limitante dentro do relacionamento? Vamos lá. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade na minha relação. Vou trazer até um exemplo de alguém que eu atendi Legal. agora há pouco tempo. Ela chegou para conversar comigo, desesperada, chorando. "Jô, eu quero me separar, eu não aguento mais, tá muito difícil para mim". E aí eu pedi para ela sentar, né, a gente conversar com calma e entender todo o contexto dessa situação. E nem sempre é necessário uma separação, às vezes é uma questão de ajuste. E naquele momento em que ela estava mergulhada na dor, ela não conseguia enxergar uma outra saída, uma outra solução. Então a queixa dela era: "Eu não me sinto vista, ele não me ouve, eu sempre busco conversar e ele nunca tira tempo para mim". Então a situação ela foi, aumentando, né, esses conflitos e houve uma questão de uma traição também. Então ela não estava mais conseguindo lidar com tudo isso. E através do Teta nós fomos entender que, lá na infância dela, ela teve foi muito difícil a vida familiar. O pai dela trabalhava muito, não dava atenção para a mãe, não tinha uma boa comunicação dentro da casa, e ela não se sentia vista, ela não se sentia acolhida. Então ela entendeu que amar, né, dentro do amor não havia possibilidade de uma conversação, de que a mulher não podia ser vista, de que mulher não tem voz e nem vez, entende? Então ela acabou atraindo para a vida dela um parceiro que viesse mostrar isso novamente. Ela além de identificar essa crença, né, nós entendemos que ela estava, repetindo um padrão familiar, porque praticamente ela estava vivendo a história da mãe dela. O pai dela também traía a mãe dela, o pai dela não tinha essa abertura, né, para ter uma conversa assertiva dentro da relação. Então, curando tudo isso, olhando para aquela criança interior ferida, né, nós, olhamos para a crença sempre quando a gente olha para uma crença, nós reprogramamos ela também, a nível mental, emocional e espiritual, porque o Theta é uma terapia de cura energética. Então, identificando isso, ressignificamos aquela história, trazemos um outro entendimento, uma nova perspectiva a respeito do amor. E aí essa mesma pessoa volta uma semana depois para outra sessão e diz: "Jô, eu não sei o que que tu fez, mas a minha relação melhorou muito, tá tudo muito bem". E aí nós fomos seguindo, lógico, para olhar para essa questão da traição, para ressignificar essa história também, né. Tudo é um processo. Eu costumo dizer que não tem como curar uma vida toda numa única sessão, né, a gente tem toda uma bagagem de vida para ser olhada, para ser curada, mas quando eu curo o meu mundo interior, o meu mundo exterior ele se transforma. E por isso que, essa relação veio a melhorar, né. Porque quando eu estou com alguém, nós estamos em ressonância. Posso te dizer que a gente tem uma aura individual, né, e quando nós estamos numa relação, forma-se a aura do casal. Então quando eu me curo, a outra pessoa ela também recebe por ressonância. E aí as nossas relações tendem a melhorar. Poxa, que interessante isso. Porque assim, dessa forma, me corrija se eu estiver errado, Sim. o cônjuge não precisa ir na terapia. Quer dizer, até seria interessante ele ir, claro, e É, aí tu pode sim. apontar isso depois pra mim. Mas não é interessante que a mulher foi lá procurar curar esse tipo de problema dentro do relacionamento, tratar isso, né, resolver esse problema, e acabou esbarrando no marido dela a ponto dele melhorar? Sim. En Mas pode continuar, pode continuar. então, Ângelo, eu acho muito interessante isso, porque todas as pessoas que vêm para nossa vida têm um propósito, né, nada é em vão. Acredito nisso. E essas pessoas, elas são como peças que vêm para nos trazer grandes aprendizados. E a partir do momento que eu absorvo esse aprendizado, eu estou liberando aquela pessoa daquela obrigação de me ensinar sobre aquilo. E aí, o meu convívio com ela também se torna mais saudável. Entendi. Mas vamos lá, agora nessa parte do Theta Healing, como é que ele funciona? Vamos continuar no exemplo dessa mulher, se tu puder? Sim? Como é que foi a terapia ali dentro?
Como é que tu conversou com ela? O que que tu faz dentro de uma sessão de terapia de Theta Healing? Então, tudo inicia como uma conversa, para que através dessa conversa eu possa identificar os pontos a serem trabalhados. Depois nós iniciamos uma meditação. Eu vou te guiar nessa meditação. Através dessa meditação, nós vamos adentrar o estágio teta da mente, que é um estágio de relaxamento profundo. Sabe quando a gente está quase acordando, quase pegando no sono? É esse mesmo estágio. Esse Tá. estágio nos possibilita adentrar as memórias inconscientes. E assim nós vamos olhar para as raízes emocionais que estão atrás dessa questão, né, que são essas crenças limitantes. Então a gente reprograma essas crenças, substitui as crenças limitantes por crenças impulsionadoras de vida e junto com esse trabalho também trazemos os downloads, como a gente fala no Theta Healing, que são sentimentos fortalecedores. Então assim, eu estou passando, né, o mesmo exemplo daquela menina que estava passando por uma questão de relacionamento. Então, o que que eu entendi? Que o amor machuca, que é difícil amar e ser amada. Então, esses sentimentos fortalecedores, eles vêm no sentido positivo. E é tudo tu com licença, deixa eu colocar teu microfone um pouquinho mais perto. Sim. É tudo tu que faz ali na hora, tu conversando com ela. Sim, eu conversando com ela. Nós vamos chegando aos entendimentos. Então, durante esse processo meditativo, eu vou fazendo as perguntas do Theta Healing, que é um processo que a gente chama de digging, escavação, né, em inglês. E essas perguntas são padronizadas? Sim, existe, algumas perguntas já direcionadas da técnica, que geralmente são como, quando, o quê, o porquê, Legal. e isso vai ajudando a trazer luz para minha consciência daquilo que eu vivi, trazendo esses entendimentos dessas vivências, e aí assim eu vou começando a trazer uma nova perspectiva de vida, porque eu não sou aquilo que eu estou vivendo, né, isso está me mostrando, está me ensinando algo. E a partir disso, quando eu ressignifico isso, eu posso ter, dali em diante, uma nova percepção sobre mim e sobre aquela história. Então eu vou entender que aquilo ali não me definiu, né, eu vou me conectar com o meu valor próprio, o meu senso de merecimento, entender que tá tudo bem, fechar esse ciclo com gratidão e entender que eu estou bem dentro do amor, que eu mereço amar e ser amada, que eu posso sim viver uma relação de respeito, que eu posso viver uma relação saudável. Esses são os sentimentos, exemplos, né, de sentimentos fortalecedores que nós chamamos no Theta Healing de downloads. Uhum. Esses downloads, tu pode colocar qualquer tipo de crença dentro dessa pessoa, porque ela tá ali muito propícia a acreditar em tudo, né? Porque ela tá ali na faixa de teta, então tu pode Uhum. falar qualquer coisa que ela possa acreditar, então seria isso? Não necessariamente, É, né, porque nas pelo que me parece, pode me pode. corrigir, tá? Uhum. Parece algo meio hipnótico também. Não, Não? não, porque tudo que eu for fazer, eu vou pedir a permissão. Ah, então ela Então, precisa permitir. exatamente, tudo no início. Você me permite trazer nesse momento o sentimento que você merece amar e ser amada de forma saudável? A pessoa vai dizer que sim ou que não. E sempre vou estar respeitando o processo de cada um. Que interessante, que legal. Porque, tá, então se ela precisa se permitir, vamos lá, se uma pessoa não acredita nisso, ainda faz cura nela? Então, uma boa pergunta. No Teta a gente estuda, segundo a Vaiana Starble, que é a fundadora do Teta Healing, que 98% eu como terapeuta tenho que acreditar. Se aquela pessoa minimamente está sentada na minha poltrona, na minha frente, veio buscar algo, que ela acredite 2%, isso vai trazer algum efeito. Mas, lógico, que quanto mais eu acreditar, melhor os efeitos serão. Isso é muito interessante. Que legal. E normalmente o que que as pessoas eu sei que a gente já tocou nesse assunto um pouquinho atrás aqui nos bastidores, mas se tu puder repetir para o pessoal, o Sim. que que as pessoas procuram normalmente dentro da terapia do Theta Healing e como é que elas conseguem se curar daquilo? Então, no Theta Healing nós podemos trabalhar todas as questões, seja na questão amorosa, seja na parte de prosperidade financeira, na tua profissão, se tu queres crescer, seja uma questão de saúde física, porque nós acreditamos no Theta que toda questão que tu estás vivendo hoje tem uma raiz emocional atrás disso, tá lá atrás na tua história para ser curada,
ressignificada, que vai poder te abrir novas portas e te trabalhar energeticamente, para te colocar na frequência certa de tu vivenciar coisas novas, novas experiências e manifestar também uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Nós somos centelhas divinas, filhos e filhas de um Deus de muito amor. E o Theta é uma terapia energética porque durante essa meditação ela é também um caminho para nos conectarmos com Deus. E aí, através disso, vêm as crenças a serem liberadas, os bloqueios a serem liberados, os downloads que vão te surtir efeito também nessa caminhada. E todo esse processo, todo esse trabalho energético vai te alinhar na frequência certa para que a tua vida possa vir a melhorar. Então, outro dia eu até atendi uma menina de 20 e poucos aninhos. Eu disse pra ela: olha, eu queria ter conhecido o Theta Healing quando eu tinha a tua idade. Eu acredito que eu teria voado muito mais. Não sei onde é que eu poderia estar hoje, assim. Porque lá atrás, né, o Theta também me ajudou a me sentir mais segura de mim, mais empoderada, a seguir com os meus propósitos, a ter mais coragem para viver aquilo que eu gostaria de viver, né? E a manifestar a vida dos meus sonhos. Que, por exemplo, estar aqui hoje, minimamente, um dia eu coloquei lá no meu caderninho vermelho, que é o que eu ensino também para as pessoas que fazem terapia comigo, que é um caderno de manifestação, que eu gostaria um dia de fazer um podcast. Uhum. E aí, magicamente, surgiu um convite, né? Então, eu tenho manifestado coisas lindas na minha vida através do Theta Healing. Eu falo sempre do Theta com brilho nos meus olhos, porque realmente foi a terapia que mudou a minha vida e transformou a minha história. E hoje, como uma mulher curada, estou ajudando outras pessoas a se curarem e também transformarem as suas vidas. Ah, Josi, de verdade, dá de ver que tu gosta realmente, que tu tem amor por isso, porque dá de sentir que tu realmente sabe o que tá Que falando, bom. de verdade, de verdade. Eu gostei, olha, eu tô anotando tudo que tu tá me falando e a gente Sim. vai passando por esses pontos, mas eu quero Certo. passar na frente a questão do teu caderninho. O que Tá, que é esse caderno? Porque assim, ó, eu separo as coisas, tá? Vem muita tá. gente aqui pra falar sobre questões de espiritualidade. Aí tem questão da lei da atração, manifestação, que elas andam lado a lado, Uhum. cocriação também, que andam lado a lado, essas Isso. terapias, reiki, Theta Healing, barras de Axis, e todas elas falam sobre essa questão de manifestação. Mas a tua me chamou a atenção, porque normalmente elas não ligam a terapia com a questão da lei da atração. Algumas sim, tá? Mas o que que seria esse ensino que tu faz para tuas clientes, ou clientes, né? Ou homens e mulheres, na Uhum. questão desse caderninho? O que que é esse caderninho da manifestação e o que que ele pode ajudar na nossa vida? Então, a Havaiana nos ensina a ter um caderno vermelho, não é uma regra, mas geralmente é um caderno vermelho. Eu tenho um que me acompanha já há mais de 10 anos, né? E entra, assim, a lei da atração e tem uma forma certa de cocriar a vida dos nossos sonhos, de manifestar a vida dos nossos sonhos. É, não é só escrever, não é só mentalizar, mas também nos colocarmos na frequência correta. Por exemplo, eu quero manifestar uma casa. Vou me colocar aqui de exemplo. Há um tempo, há uns anos atrás, eu queria muito um apartamento de frente para a serra, com vista para a serra. Eu manifestei, eu escrevi nesse caderno vermelho, eu mentalizei isso, mas parecia um sonho muito distante. Era muito caro, era muito difícil. Então, atrás daquilo que eu quero, tem alguns gatilhos mentais que eu preciso olhar, trabalhar, liberar. Porque se eu não acredito que isso é possível, como que eu vou receber isso na minha vida, né? Então, quais que são os medos que tem atrás de viver os meus sonhos? Que medos que me impedem hoje? Quais resistências existem hoje na minha mente, consciente, subconsciente, que me impedem de melhorar lá no meu trabalho, de receber uma promoção, de, sei lá, se meu sonho é ser gerente naquela empresa, se o meu sonho é ter uma família, né? Olha que bonito. Hoje, quantas pessoas têm vontade de ter um relacionamento bacana, de ter uma família, estão com dificuldade? Quais são os gatilhos que me impedem de ter um progresso na minha vida?
Então, é importante olhar para essas crenças limitantes, entender de onde elas vêm, reprogramar isso, né, para que eu possa entrar na frequência certa. Porque tudo que eu penso, eu sinto, eu emito para o universo, tudo é energia. E o universo me traz de volta. Então, se eu estou vibrando no medo, por mais que eu queira, por mais que eu escreva, por mais que eu mentalize, isso não vai chegar. E aí, um terceiro passo, não menos importante, aprender a receber. Porque se eu estiver pronto, se eu preparar esse caminho energeticamente para receber isso, vou estar mais apto, né, para quando isso chegar na minha vida. Se eu não estiver pronto, vai, né, chegar o príncipe encantado lá, bater aquela pessoa na minha porta. Ai, meu Deus, o que que eu faço agora? Vai chegar aquele cargo, e agora? Será que eu estou preparada? Então, que esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos sabotadores, eles não tomem essa força, né? Que a minha energia esteja preparada para quando eu receber, eu agradecer. Então, se eu fico reclamando por aí, também reclamar 2 vezes. E aí você tá pedindo para aquilo não acontecer, né? Então, eu não posso, eu não quero, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou nem me disponibilizar porque eu já tô acreditando que eu não posso. Então, quando eu me alinho, mais facilmente isso vai chegar na minha vida. E o caderno de manifestação, gosto muito de ensinar para todos os meus clientes de terapia, porque ele me traz autoconhecimento, ele me traz clareza para os meus propósitos, para os meus processos, porque um passo também importante é entender o que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, não vem, não acontece. Agora, se eu tenho 1000% de certeza daquilo que eu quero, eu estou preparada, eu já me curei dos meus traumas, dos meus medos, dos meus bloqueios, já olhei para as crenças que talvez lá eu estava honrando algum ancestral, né, em ser mais feliz, ou até mesmo os meus pais. Então, eu limpei do meu campo energético aquilo que me impedia de ter isso. E aí sim, as coisas acontecem. E aí, magicamente, parece até engraçado falar magicamente, né? Mas um exemplo, assim, bem fácil que todo mundo vai perceber no dia a dia. Quero trocar de carro. Sei lá, quero um exemplo aí, um HB20. Eu nunca tinha prestado atenção. De repente, em cada esquina que eu for, eu encontro um HB20. Uhum. Aquele carro que eu queria. Mas não é verdade. É, sim. E Bem isso. aí, é porque isso acontece? Porque eu estou alinhada energeticamente com aquilo que eu quero. Eu começo a me trabalhar nas questões amorosas. A gente tá aí no mês do amor, e muitas pessoas também se reconectando, outras buscando viver um relacionamento. Aí começa a se trabalhar energeticamente e limpar tudo isso, né? A Jo vai lá ensinar na terapia também a ouvir as frequências, passar a oração para chamar uma gêmea. Começa a aparecer vários contatinhos. Começa a abrir meu chakra cardíaco, meu chakra sexual, né? E as coisas vão acontecendo, vão surgindo pessoas. Porque eu estou alinhada energeticamente para receber isso. E esse caderno de manifestação vai te ensinar também a se abrir para viver aquilo que você quer. Então tem a maneira certa. Como o Theta Healing é uma terapia, novamente, né, de cura energética, é uma conexão com o divino. A primeira frase do meu caderno é: Criador de tudo que é, Deus, como cada um preferir, né? No Theta a gente chama Criador, porque Deus criou tudo e todos. Criador de tudo que é, eu agradeço por já ter em minha vida da melhor e mais elevada maneira. E aí você começa a descrever aquilo que você quer. Então, olha só a explicação dessa frase. Criador, Deus, né? Eu agradeço por já ter. Então, eu estou materializando que eu já tenho. Estou afirmando que eu já tenho. Eu já estou recebendo isso na minha vida. Eu não estou dizendo que um dia eu vou comprar um apartamento. Eu agradeço por já ter um apartamento lá no centro de Siderópolis, assim, 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 de frente para a serra. Perfeito. Não, tu entregou ouro aqui, de verdade, de verdade. Eu tenho certeza que tudo que tu falou aqui agora, tu fala lá para tuas clientes, porque Sim.
Foi incrível que tu falou desse caderninho aqui, com tantos detalhes. Só que eu quero destrinchar mais algumas coisinhas, porque Sim. aqui a parte é ensinar vocês a manifestar, a curar dores, a curar traumas. Claro que não vai ser a partir de um podcast que vocês vão fazer isso finalmente, tá? Vocês precisam procurar um terapeuta, um psicólogo, ou aquela pessoa que sirva pra você, né? Aquele profissional. Eu anotei algumas coisinhas aqui. O primeiro a gente pode passar rapidamente, que é por que o caderninho é vermelho? Tem algum sentido assim? Na verdade, não tem uma explicação É. exata, tá? Mas eu acredito que está atrelado ao chakra base, que é também um chakra importante, né? O chakra raiz. A gente precisa estar muito bem nessa parte para materializar também os nossos sonhos. Isso é uma crença minha, tá? Tá. A Havaiana não fala isso também nos estudos. Não, mas faz sentido. A gente pode entrar também nesse assunto de chakra, mas antes eu queria falar sobre essa questão de que a gente precisa resolver alguns problemas que a gente tem na nossa vida para que a gente possa manifestar. Sim. Isso tudo tenho certeza que tem a ver com o Theta Healing e a gente já vai voltar nessa terapia. Mas tu falou assim, ó, que a gente precisa resolver esses problemas. E eu anotei o aprender a receber. Foi passado rapidamente por ele, mas eu acredito que a gente precisa destrinchar um pouquinho mais essa questão de aprender a receber. Deixa eu ver se eu entendi. Aprender a receber seria, para ser treinado, para que eu consiga manifestar, seria aquela questão de receber um elogio, agradece, ao invés de falar, eu comprei essa roupinha na Shein, bem baratinho. Uhum. Aprender a recebi um presente e agora na minha mente eu tô pensando, "Putz, agora eu vou ter que dar um presente pro fulano também, porque eu recebi um presente", ao invés de só agradecer e falar, eu mereço esse presente, eu mereço esse agrado da minha família, eu mereço esse agrado do meu cônjuge. Então, que questão é essa de aprender a receber? O que seria isso? É isso que eu acabei de falar? Então, a gente precisa realmente ressignificar alguns padrões negativos da nossa vida para que a gente precise manifestar? É isso? Isso. Primeiro, se curar daquilo que me impede de ter um progresso, de receber aquilo que eu quero. Costumo dizer que a nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo. Uhum. Então, ensinar a nossa mente caminhos diferentes, caminhos neurais diferentes, para que eu possa ter uma outra percepção da minha vida e uma nova perspectiva. Então, quando eu me curo, eu consigo me abrir, porque os meus medos, eles muitas vezes vão me impedir de receber aquilo que eu tanto quero. E aí, quando tu fala da questão do merecimento, é interessantíssimo, porque se eu não me sentir merecedor, essa questão, né, o meu sonho ele também não chega até mim. Então, preciso me preparar para receber. Então, eu já me curei de tudo, eu já olhei em terapia, já olhei para todas as crenças, ok. Então, agora para onde eu preciso olhar? Será que não é o receber? E estar pronto para receber isso também é muito importante. Cara, que interessante. Tu tava falando, eu tava te ouvindo, tá? Mas eu Uhum. tava pensando em coisas da minha vida que realmente fazem sentido com o que tu tá falando. Que eu precisei me curar do relacionamento, tá? De Uhum. relacionamento. Poxa, hoje eu tô num relacionamento que eu fico até com vergonha de ficar falando toda hora dele aqui no podcast, tá? Eu tenho a foto da minha esposa aqui no caderninho, tem ali atrás também. Que lindo. Não, eu mostro tudo da minha vida. Tudo não, né? Mas o quanto eu amo minha família. E eu acredito hoje olhando, tá? Que eu só consegui encontrar, e a Daiane, minha esposa, só conseguiu me encontrar depois que eu me curei. Ela também, ela teve os seus problemas e tudo mais, a gente já conversou sobre isso, mas eu vejo em mim, né? Eu posso dar esse exemplo porque eu tô vivendo a minha vida. Então, eu percebi que só depois de eu curar toda essa questão de relacionamentos e perceber que eu estava repetindo padrões de relacionamentos e não me permitindo ser amado e não amar, porque eu já sabia que eu poderia amar alguém, mas eu nunca permitia a outra pessoa me amar. Olha isso. Olha que doido. Às vezes, eu sinto que não só eu, mas algumas outras pessoas, elas amam tanto outras pessoas que não deixa espaço para outra amar de volta. E nisso, Uhum. às vezes, a outra pessoa pode se sentir, não desconfortável, mas, poxa, se ela me ama tanto, eu não preciso fazer tanta coisa, né? Porque ela já me tem. Acaba indo embora. Ou acaba indo embora, exatamente. Então, só depois de eu ter me curado desses relacionamentos, e olha que eu já chorei demais por relacionamento, já me senti mal demais por relacionamento e fui percebendo, tá, ok, vou dar uma pausa aqui, vou olhar pra dentro de mim e entender o que tá acontecendo desses padrões que eu estou trazendo pra minha vida sobre relacionamentos.
Depois que eu olhei pra dentro de mim, e olha que isso daí foi até rápido, tá? Foi até rápido de eu perceber que eu estava repetindo somente padrões na minha vida de relacionamentos. Aí eu deixei fluir. Deixei fluir, encontrei a Daiane e deixei fluir. De uma forma gostosa, de uma forma alinhada com as minhas perspectivas de relacionamento e a dela também. E só depois disso, de eu ter me curado dessas minhas dores, eu pude ter um relacionamento saudável, gostoso, sem briga. E agora eu tenho um filho com ela, que é uma das coisas que a gente estava alinhado desde o começo, que eu acho que é muito interessante. Falando de relacionamento rapidamente, né? Uhum. Que é importante a gente estar alinhado com a outra pessoa. Por exemplo, Sim. tu deu esse relato de uma cliente que ela estava desalinhada no relacionamento. E a partir da terapia de Theta Healing, ela conseguiu se alinhar com ela mesma e depois com o cônjuge dela. Isso é muito Hum. interessante, que a vida não é uma sentença. Se, se ela não conseguiu se curar no comecinho do relacionamento, ela pode procurar uma terapeuta, uma profissional da área de relacionamentos ou de terapias, e ela conseguir se curar depois de tanto tempo. Aí a minha pergunta é, eu vou falar sobre o Theta Healing novamente, mas eu quero voltar em algumas Uhum. questões aqui, principalmente na energia com Deus que tu falou. Mas vamos voltar um pouquinho no Theta Healing, tá? Tá. Olha só, dentro do Theta Healing, a gente pode realmente curar tudo, porque ela teve esse problema, né, com o Uhum. relacionamento. Às vezes esse problema tá muito enraizado. Será que o Theta Healing realmente consegue curar tudo? Então, eu vou aproveitar tudo que tu me falou agora também para te dizer que pessoas curadas curam pessoas. Legal. Pessoas machucadas machucam pessoas. E eu disse, acho que uns 1 milhão de vezes lá no meu consultório que palavras não ditas são como pedras. Pedras constroem muros e muros separam pessoas. Então, ter uma comunicação assertiva dentro de uma relação é imprescindível. Perfeito. E aqui tu estava me falando da lei do dar e receber. Então, é muito importante que isso esteja em equilíbrio, né. Então, quando eu estou só me doando, é porque tem algo dentro de mim que precisa ser visto e curado. Talvez uma insegurança que vem lá da minha infância, geralmente é questões de pai e de mãe, porque a gente vem crescendo, vem aprendendo através da relação dos nossos pais, e às vezes a gente acaba repetindo ciclos, né. Eu vejo muito o comentário de que hoje em dia tá muito difícil para ter relacionamento. E aí, tu percebe homens falando isso, e mulheres falando isso também. Será que realmente é isso? Então, a gente se colocar na balança aqui, na verdade, eu acredito que os dispostos se atraem. E quando eu me curo, então eu também vou ter a possibilidade de me aproximar de alguém que também queira o mesmo que eu quero. É muito bonito te ouvir falando, né, que tu se curou para hoje estar vivendo essa nova relação. E vou aproveitar também para dizer que seremos vulneráveis então, né, Uhum. nesse podcast. Há pouco tempo eu também estava me trabalhando na questão de prosperidade. A nossa evolução ela é constante, então já faz aí 10 anos que eu tenho me trabalhado e eu sei que vai ser para o resto da minha vida. Eu gosto de me curar, de buscar a minha evolução. E num processo desse, eu estava trabalhando a prosperidade e chegou no momento que eu fui caminhar em direção ao meu sucesso, e eu não consegui. Eu tive medo e eu não me sentia merecedora. Era como se eu quisesse muito, mas eu não conseguia abrir os meus braços para receber isso. Por quê? Porque a minha bagagem, foi de muito sofrimento, foi de muita dor. E quem já passou, né, por algum término sabe quanto que é desafiador passar por isso. Então, precisei me curar e para chegar nesse entendimento e mesmo assim, ainda tinha medo de abraçar esse sucesso. E quantas pessoas que têm dificuldade de dar e receber carinho, de tocar, de falar eu te amo. Então isso tem uma raiz emocional sim, né. O amor ele é uma via de mão dupla, então é necessário ter esse equilíbrio entre dar e receber, para que seja bom para os 2 lados, para que haja uma relação saudável e feliz.
Ah, Josi, mas isso é conta de histórias, né, contos. Não é, é real. A nossa mente, ela cria tudo à nossa volta. E a gente volta a falar de manifestação. Então, se eu acredito que eu posso viver um amor saudável e feliz, isso vai acontecer na hora certa, no tempo divino de vida. Nós temos, né, os ciclos que se encerram são tempos divinos e estar preparado é o melhor caminho para receber aquilo que eu quero. Nossa, eu adoro, adoro, adoro quando o convidado vem aqui e entrega tanta coisa importante, cara. Eu tenho certeza que vai ajudar Que muita gente que tá bom. assistindo aqui, de verdade. Que seja contribuição com todos que nos ouvirem. É, exatamente, isso que é gostoso. Josi, nossa, tem tanto assunto que eu quero chegar, tem tanta coisa, mas vamos lá, tu falou sobre prosperidade agora há pouco, a gente vai tocar nesse assunto de prosperidade já já, então se vocês querem ouvir falar sobre essa questão de prosperidade, como alcançar isso, e até tu pode dar esse relato seu, se tu quiser, mas eu queria voltar rapidamente ali na parte do livrinho que tu falou, Ah, sim. mas não em si o livrinho, mas que tu falou assim na questão de energia com Deus, até o Theta Healing te faz ter essa conexão maior com Deus. O que que seria isso? Como é que... Olha, eu vou te fazer uma pergunta, tá? É uma pergunta meio cabeluda. Vamos lá. Se o Theta Healing consegue me aproximar de Deus, por que que eu precisaria ir para a igreja? É uma boa pergunta, né? Hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. Eu acredito em todas as formas que nos levam a Deus. Fui criada em família católica, tive minha trajetória, fui catequista, né? Tenho amor a Deus, a Jesus, aos anjos, aos santos. A igreja espírita também me ensinou, né? Outras possibilidades. Mas eu acredito em todas as formas que nos levam a Deus. Acredito que existe uma força maior que nos protege, que nos rege, e quando nós estamos conectados a Deus, a nossa vida também flui de uma forma mais leve, de uma forma melhor. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sou uma mulher de muita fé, mas não vejo que. Agora vai dar briga aqui, né, no que eu disser, Aham. né? Não, tudo É bem, vamos lá. polêmico, né? É, o pessoal entende, o pessoal vai entender. Vamos lá. Então, não vejo hoje necessariamente que seja necessário uma igreja para me guiar na minha fé. Mas isso é o sentir de cada um. Também penso que a nível social as igrejas elas são muita contribuição, porque são um norte, todas as pessoas precisam se fortalecer espiritualmente. Que bom que elas existem, né? Mas hoje eu, Jô, me conecto com Deus através da meditação. E o Theta Healing me ensinou a me conectar com Deus dessa forma. Então, durante essa meditação, eu me conecto com Deus, com o Criador, e ali eu vou fazer as minhas orações, as minhas intenções, eu vou me curar, né, através da técnica também. E a meditação, ela me ensinou a me conectar com Deus de uma forma muito profunda e muito bonita. Então, por que que eu queria um apartamento de frente para a serra? Porque quando eu olho para lá, eu vejo Deus. Quando eu acordo a minha filha de manhã, na minha cama quentinha, eu vejo Deus, né. Quando eu vejo alguém fazendo uma caridade, ajudando o outro, eu vejo Deus. E quando olho para os teus olhos agora, eu também vejo Deus, nessa conversa. Então, Deus está no nosso coração e onde para aqueles que deixam Ele habitar, né. E quando nós temos fé, eu acredito que nós também nos tornamos pessoas melhores. Tu também é pai, né? Então, a gente sempre quer, pai, mãe, a gente quer ser uma pessoa melhor para nós, para os nossos filhos. E Deus é esse grande pai, ele também quer o nosso melhor. Então, a meditação, ela me ensinou a silenciar minha mente, a me entender, a me reencontrar, a me autoconhecer. E é muito bonito quando a gente consegue realmente silenciar desse mundo da correria de trabalho, de estudar, isso e aquilo, né? A gente vive numa vida hoje tão corrida, cada um com os seus afazeres, e a meditação ela nos traz para esse lugar de se acolher. E para mim também, meu encontro com Deus, meu encontro diário com o divino. Que, poxa, eu fico sem palavras, de verdade, quando
quando tu fala dessa forma. De verdade, de verdade. Bom, eu adorei o que tu falou. Essa parte de ver Deus nas coisas é incrível. E eu tenho certeza que as pessoas entenderam a tua forma de ver Deus. E quando tu falou que não necessariamente é necessário, em alguns momentos, claro, a igreja. Mas é importante o papel da igreja que ela faz. E se funciona pra você, Sim, continua na igreja. ótimo. Tá ótimo, tá perfeito. Se é assim, dessa forma que você encontra Deus, tá perfeito. Existem outras formas de encontrar Deus. Olhando pra pessoa, conversando com uma pessoa, olhando a caridade dos outros, fazendo caridade, ajudando alguém. É muito interessante isso que tu falou. Eu adorei essa forma de olhar pra Deus. Aí, a gente pode tocar na questão da prosperidade e Sim. depois voltar nessa questão de Deus, acho que seria bem interessante, ou nessa parte de energia. Mas agora, como eu prometi pro público, vamos falar sobre Uhum. prosperidade. E Vamos. eu acredito que. Acredito não. Vamos ver se tu consegue me responder. O Theta Healing, ele consegue então nos curar a ponto da gente conseguir prosperar na nossa vida? Também. Como eu falei, o Theta Healing ele pode olhar para todas as áreas da nossa vida, inclusive sucesso, prosperidade e abundância. E antes de te explicar como que o Theta pode nos ajudar a melhorar a nossa prosperidade, vou passar a bola para ti Hum, com uma pergunta. O tá. que que é prosperidade para você? Olha, hoje, quando eu estava procurando a procura de dinheiro, eu falaria dinheiro. Hoje eu vejo que minha prosperidade é minha família. Apenas. Minha prosperidade é ter meu filho saudável. Que saco, eu vou chorar. Nossa, eu só foi falar do meu filho já embargou a voz. Prosperidade pra mim é minha família. Minha família tá bem. E claro, eu ter dinheiro, porque, vamos lá, né? Não tem como eu ter a capacidade de prosperar na vida do meu De filho e prover. de prover sem ter a questão de dinheiro. Então, acredito que minha família é prioridade. O dinheiro é importante nessa vida para que a minha prioridade se torne a minha prosperidade. Então, é isso. Prosperidade pra mim é minha família. Que lindo te ouvir falar isso, Ângelo. E quando eu falo prosperidade, geralmente a primeira coisa que vem na mente das pessoas, plim, dinheiro, né? E pra mim, eu penso parecido com você. E quando eu comecei a me trabalhar nessa questão de prosperidade, eu lembro do meu pai. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, tenho raízes bem humildes. E eu lembro do meu pai num domingo, com a mesa farta, com a graça de Deus, né, fazendo aquele churrasquinho que ele gostava. Todas as minhas irmãs na mesa, minha mãe, todo mundo conversando. E ele feliz da vida porque estavam todos ali. E aí cada uma ainda ia embora com uma marmitinha e com um pezinho de alface lá que ele tinha plantado no quintalzinho dele. E isso me remete muito ao entendimento de prosperidade. E eu gosto de ensinar para todos os meus clientes essa nova visão. Porque existem muitas fórmulas mágicas por aí, né, na internet, como ganhar dinheiro, isso e aquilo. Mas eu gosto de ensinar a prosperidade desse lugar, de empatia, de amorosidade, de respeitar o teu processo, de respeitar o que que é o sucesso para ti, né, porque não adianta nada eu, correr atrás da máquina do dinheiro, fazer dinheiro e não estar feliz e conectado com o meu propósito, não estar alinhado com aquilo que eu gosto de verdade. E aí quantos profissionais a gente vê frustrados? Pessoas que não se sentem realizadas de verdade. Porque eu tô ali porque é pelo dinheiro, né. Não me sinto totalmente realizado. Eu já ouvi médicos dizendo que não gostam de lidar com pessoas, né. Então, não tô generalizando, isso foi uma situação que eu ouvi, né. Então, estar alinhado com o teu propósito já é uma grande chave para que você tenha prosperidade. E aprender também a agradecer aquilo que você já tem. Agora, Jô, eu sei o que eu gosto de fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Eh, uma sala com 30, 50 alunos, que nem a gente estuda lá, né, na universidade. Cada um vai ter o seu caminho. Já ouviu que alguns psicólogos acabam seguindo para outro ramo porque não conseguiram exercer a função? Então, se cada um de nós pensar, acreditar,
nessa crença coletiva que pode não dar certo pra mim, o que que vai acontecer contigo lá na frente? Se tu não acredita nos teus potenciais, se tu não acredita nas tuas próprias capacidades. Então, alinhar, né, a tua capacidade, o teu valor próprio, entender se realmente você está trabalhando naquilo que tu gostaria realmente de trabalhar, não aquele curso que o meu pai me pediu para fazer porque um dia ele queria ser advogado e não conseguiu e agora está projetando esse sonho em mim. Ou eu sou advogado e eu quero que o meu filho siga meus passos também, né? Então, o sucesso, a prosperidade, a abundância, ele vem desse lugar também, de me encontrar no mundo, de entender qual que é o meu propósito divino de vida, trabalhar com algo que eu realmente ame, né? Quando eu fiz a transição de carreira, eu trabalhei 12 anos como compradora, e aos pouquinhos eu fui migrando para terapia, eu precisei entender tudo isso dentro de mim, né? Então eu manifestei lá no meu caderninho vermelho que eu queria estar numa empresa me sentindo reconhecida, ganhando a partir de tanto. E aí quando eu caminhei para terapia, meu Deus, que maluquice, né? Vamos dizer que eu sou maluca, imagina, trabalhar com terapia holística e cuidar de uma casa, sustentar uma filha. E aí virou aquela chave, né? Peraí, terapeuta, vamos olhar para isso, né? Eh, Se eu manifestei lá naquele trabalho que eu poderia chegar onde eu queria, por que que eu não posso, manifestar, trabalhar com algo que eu amo, né, e ter esse caminho de sucesso, de prosperidade também. Hoje eu ajudo também outras amigas também a se reconectarem com esse caminho, também são terapeutas, por exemplo, e ajudo outras pessoas a melhorarem, a terem progresso, tanto numa carreira profissional, né, eh eu tenho 2 exemplos, assim, bem legais também para falar, como um testemunho, digamos, né. Ela é empresária e ela estava com algumas dificuldades na empresa. Então ela me procurou: "Jô, preciso melhorar, dar uma guinada lá, porque os negócios não estão bem, indo bem". E aí nós fomos trabalhar as crenças limitantes, eh, muitas vezes a gente acaba honrando os nossos ancestrais. Por exemplo, como que eu vou ser melhor que o meu pai e a minha mãe? Eles foram lá muito humildes. E agora como que eu vou ser um profissional de sucesso? Votos de pobreza, votos de bondade, votos de humildade. São votos também que nos impedem de ter um progresso na nossa vida financeira. Acreditar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro destrói a família. E olha como às vezes uma coisa liga na outra. A gente tá falando de sucesso, prosperidade, abundância, e eles andam junto na nossa vida, não é só no financeiro. Se eu tenho sucesso na minha vida profissional, provavelmente eu tô tendo sucesso na minha vida financeira. A não ser que eu tenha uma crença de que sorte, como que é? Azar no amor, sorte no jogo. Isso. É uma crença, tá? Eu aprendi lá vendo meu pai jogando canastra e eu entendi isso. Isso tá acontecendo na minha vida de forma real. Parece bobo até eu falando, mas isso acontece. Eu já ressignifiquei crenças lá no meu consultório, sim. Então, quando eu me trabalho sucesso, prosperidade, geralmente a gente trabalha o pai e a mãe, que são as nossas bases, né? O pai, o dinheiro, a mãe, o sucesso. E as coisas vão se abrindo, porque a minha energia já tá vibrando diferente para que o meu caminho no sucesso ele se abra. As coisas melhorem, né, como um todo. Então, é muito interessante trabalhar essas crenças e esses bloqueios, finalizar esses votos de pobreza. E aí, quando a gente olha para vidas passadas, por exemplo, um voto de pobreza, geralmente ele está atrelado a uma vida passada em que eu fui um padre. E aí eu jurei que a minha vida seria de cuidar do outro e que seria uma vida muito humilde e que eu não precisava do dinheiro para isso. Ok, a gente foi para um lado aqui que eu Profundo, é né? profundo e eu quero analisar isso direitinho. O que que são esses votos de pobreza, voto de humildade e como é que eu quebro ele? Porque tu acabou de me dar um exemplo. Mas Uhum. como é que eu quebro esses votos de pobreza?
Então, aí no Theta Healing, com a tua permissão, eu vou te pedir permissão, a gente vai identificar que aquilo que está me impedindo de prosperar pode ser que venha de um voto de pobreza. E aí nós vamos olhar para essa crença, vamos olhar para esse voto e eu vou te pedir permissão. Tu me permite finalizar, cancelar, enviar para a luz divina esse voto e te trazer, te reconectar. Você está em outra vida, que esse ciclo já está fechado e que nessa vida e daqui em diante você pode progredir, ser feliz, ter prosperidade, acessar o teu poder pessoal e ter sucesso na tua vida? Aí tu vai me dizer que sim ou que não. E nisso já resolve? Geralmente sim. Bom, como eu te falei, nós temos muitas vivências, muitas bagagens para serem trabalhadas. A gente não consegue curar uma vida toda em uma única sessão. Então, cada sessão, eu gosto de dar o exemplo da cebola, né? Então, a cebola tem várias camadas. Cada sessão a gente vai liberando camadas de crenças, vai liberando aquilo que é necessário, né? E aí o Criador vai nos mostrando os caminhos que precisam ser olhados para serem liberados, ressignificados. E isso vai abrindo as possibilidades de chegar onde a gente quer. Então imagina que o meu sonho daquele carro novo tá lá na frente, ou de ter sucesso profissional tá lá na frente, como se tivesse um tapete vermelho. E aí quando nós trabalhamos tudo isso, a gente puxa aquele tapete vermelho mais para perto. Esse sonho ele vai ficando mais perto e se tornando tangível e real. Entendi, tá. Mas continuando nessa parte da prosperidade, tá? Uhum, Que é um assunto que todo mundo quer, né? Todo mundo quer saber sobre essa questão, como é que eu faço mais dinheiro? Como é que eu me livro dessa crença? Aí uhum, eu volto na parte onde que tu falou, sorte no azar no jogo e sorte no amor, ou ao contrário, né? uhum, Azar no amor e sorte no jogo. Eu, há um tempo atrás, quando eu comecei com a minha esposa, eu fiquei pensando, poxa, tô numa sorte agora com um amor incrível, só que o azar uhum. no jogo. Ou seja, azar na parte da prosperidade. Eu fiquei pensando, poxa vida, agora parece que tá mais difícil, as coisas não estão andando, meu trabalho estão decaindo, porque eu trabalho com YouTube, né, há um bom tempo. Então eu tô falando mais dessa parte, que as minhas visualizações estão caindo, que o meu dinheiro está caindo. E aí eu fiquei nesse looping de eu não falava necessariamente azar no jogo e sorte no amor, mas isso estava enraizado na minha cabeça, falando que, ok, gastei todas as minhas fichas no amor, sou sortudo agora, e eu não tenho mais ficha para colocar na parte da prosperidade. Só que, como é que eu fui mudando isso? Através de agir. Eu sei que muitas vezes a gente precisa pensar primeiro, claro que eu pensei antes de agir, né? Mas normalmente o que que se coloca? Pensa primeiro, elabora alguma coisa para que tu consiga manifestar isso. De certa forma, a gente precisa passar pela parte do pensamento para que a gente possa agir. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a agir nessa parte da prosperidade, de tentar resolver esse problema mesmo na questão financeira lá da minha casa, ou de mim mesmo, né, de como é que eu vou agir com o meu dinheiro. Eu não te digo que é uma coisa fácil. Isso demanda muito tempo. Muito provavelmente eu precisaria de vários anos para que eu conseguisse chegar lá no 98% e ainda chegaria no 100%, teria o 101, 102 e infinitamente, porque a gente sempre está se resolvendo. Aí, como é que eu resolvi isso? Não resolvi ainda por completo, claro. Mas como é que eu estou resolvendo? Como é que eu estou tratando isso? Eu estou indo atrás. E aí, indo atrás da questão de melhorar minha prosperidade, de melhorar a questão financeira lá de casa. Aí eu chego numa pergunta. Tu falou ali que melhora sim a questão que as pessoas estão procurando. Mas não seria interessante, eu acho que tu falou sobre isso ali nos bastidores, não seria importante ter um direcionamento para essa pessoa, porque tu curou essa crença nela. Só que o ambiente dela tá completamente distorcido da cura que ela teve na cabeça. Às vezes ela pode voltar a ser quem ela era antes, porque ela não está seguindo o que tu falou. Então não seria correto eu afirmar que além da terapia do Theta Healing, a terapeuta precisa auxiliar essa pessoa para que ela continue no caminho, para que ficou 50% aqui da terapia, mas os outros 50% é ela que faz, ou ele que faz. Seria correto afirmar isso, Hum. então?
Com certeza, né, é um processo que é 50% terapeuta e 50% a responsabilidade também da pessoa, do quanto que ela está também interessada realmente a buscar tudo isso, né. Se a gente vai no médico, eu tô com dor de estômago, ele vai me dar um remédio, um tratamento, e eu pego e vou tomar 3 dias daquela medicação e depois eu vou abandonar. Eu vou ter um efeito? Eu vou ter um resultado? Não vou. Então, precisa consistência. Tudo que a gente se trabalha durante a terapia é necessário um caminho de consistência também para alcançar e atingir resultados melhores. Se eu for na academia, por exemplo, eu quero um corpo lindo, então eu tenho que tomar água, eu tenho que ter uma frequência de pelo menos, sei lá, 3 vezes por semana na academia, né? Eu tenho que ter uma alimentação regrada, e esse conjunto vai me trazer os resultados que eu quero. A terapia é parecido com isso. Então, eu sempre vou prestar esse suporte de conversa, não aplico só a técnica em si, por isso que a minha sessão dura em torno de 1 hora e meia, né. Então a gente vai ter essa conversa para ter alinhamentos também que precisam, não é só a energia, né, a tua parte mental ela também é importante, então, a partir dali a gente curou, liberou o que precisava energeticamente, e depois vai ser a tua parte de contribuição nesse processo, de buscar se melhorar cada dia, né, e seguir aqueles ensinamentos, seguir aquelas instruções, aquelas orientações. Então, tudo que a gente alimenta a nossa mente tem um peso muito grande de contribuição na nossa vida. Então, às vezes, se afastar de pessoas também é importante, porque, se eu quero melhorar a minha vida financeira e eu estou convivendo com pessoas que só reclamam o tempo todo, que só falam mal dos outros, que só alimentam a mente com reclamações, né. Como que eu vou conseguir manter a minha energia em equilíbrio para atingir esses resultados que eu quero? Será que se esse ambiente tóxico é o meu trabalho, realmente, eu devo permanecer ali? Será que não chegou o momento de eu encerrar um ciclo e buscar algo que está mais condizente com a minha energia no hoje? E aí vai o acreditar, né, o merecimento, liberar os medos, para que você possa ter um progresso, porque quem quer crescer tem que ter essa coragem e a flexibilidade de mudança. Sim, nessa questão de ambiente que tu falou, me lembrou o seguinte, o Theta Healing, ele precisa fazer ali ao vivo ou pode ser tu Online, pode guiar online? sim, pode ser presencial e pode ser feito também de forma online. E funciona da mesma forma, tanto que eu tenho clientes na Alemanha, na Áustria, em Portugal, e a gente tem continuado esse processo também de forma online. Entendi. Mas ele desculpa perguntar, tá, mas ele dá o Tranquilo. mesmo resultado? Porque Dá. como é tanta pergunta na minha cabeça que eu fico louco. Da onde que vem essa energia? É de Deus? Então, nós somos energia, tudo é energia. E cientificamente, se a gente for pegar esse copo e colocar lá num microscópio daquele maravilhoso, vai chegar numa última partícula que é a mesma que seria se colocasse microscópio na minha mão. Então, tem coisas, Ângelo, que a ciência explica e tem coisas que são para ser sentidas somente. Tem até uma música que diz que ninguém explica Deus, né. Então, o Theta, ele é essa conexão com o divino, mas ele também é um processo mental. Corpo, mente e alma, que é a nossa energia. E lá na hora da sessão, tu falou muito sobre a questão da meditação, que tu coloca a pessoa no estado meditativo, não é? Uhum. Eu posso fazer isso em casa também, na meditação, até chegar na parte do Theta? Ou isso eu só vou conseguir a partir de uma terapeuta? Então, poder pode, não tem contraindicação, tu podes fazer esse caminho do Theta. Só que vai ser um pouco desafiador, tomar consciência daquilo que precisa ser trabalhado, entende? Às vezes até para quem é terapeuta, que nesse processo do digging, tem que ter um treinamento e às vezes a gente até acaba trocando com uma outra amiga, por exemplo, que fez curso junto comigo,
para chegar onde precisa. Lembra que eu te disse que a nossa mente mente pra gente? E aí tem alguns momentos que o nosso subconsciente ele vai querer nos sabotar pra gente não ver aquilo. Então olhar pra isso sozinho pode ser desafiador, mas fazer o caminho do Teta, se conectar com Deus, que é muito bonito, muito gostoso, isso aí qualquer um pode fazer. Sim, imagino, com certeza. Eh, como é que eu tenho certeza que eu estou na vibração do Theta? Sendo que eu não tenho nenhum equipamento ali pra colocar, sei lá, na minha cabeça para que eu identifique que eu estou nas ondas Theta. Cada um sente de um jeito, né. Eu sinto quando eu fecho os meus olhos, assim, eu tô conectada, geralmente eu sinto o meu olhar diferente. Acredito que porque eu faço esse caminho muitas vezes, né. Tanto que durante a terapia eu tô em teta, volto pra olhar pra pessoa, mas cada um sente da sua forma. E o que eu escuto relatos dos meus clientes, que se sentem mais leves, que às vezes sentem como se não estivesse na cadeira, ou o corpo muito pesado, ou sono. Geralmente é sono, porque é aquele estágio, né, Uhum. estou quase dormindo, quase acordando, então, geralmente são essas sensações, mas bem tranquilo e depois passa tudo isso, é só durante a terapia mesmo. Sim. E além do Theta Healing, tu faz Reiki, tu Isso. faz A a terapia multidimensional multidimensional, que eu tô louco pra falar sobre isso e muito provavelmente eu vou trazer a Josi novamente pra falar sobre essa terapia, será um porque prazer. eu tô louco pra falar sobre isso, porque muita gente já falou sobre essa terapia multidimensional, e eu fico pensando o que que seria isso. Mas enfim, o Theta Healing, ele é algo parecido com o Reiki, com essa multidimensional, ou eu não posso colocar na mesma caixinha? Por que que eles Não. se diferenciam? Então, cada uma tem todas são terapias energéticas, mas são abordagens diferentes, né. E o Teta, eu indico sempre para quem está buscando uma mudança de vida, uma transformação de vida. Quando eu sinto que tem algo que precisa que tá, sabe, tá me travando de ter um progresso. Então o Teta ele vai te ajudar fortemente nisso, trabalhando as tuas crenças, liberando os bloqueios, para que você possa ter essa nova perspectiva, você possa perceber esses progressos. Uhum. E assim, ó, eu não sei se tu vai conseguir me explicar, mas eu vi que essa terapia ela é meio nova, 2005. Não, 1995? Eu não sei direito. O Teta? É, o Theta. Tá. Quem criou isso? Da onde que veio? Essa não foi a terapia que foi canalizada de Uhum. outros seres? Foi isso? Não, Não? diretamente da fonte, né, de Diretamente da Deus, do fonte. criador. Então quem criou ela foi a Vaiana Starble, nos Estados Unidos, e é uma terapia que tem se destacado no mundo todo, né, por proporcionar essas curas interiores, e essas transformações de vida. A Vaiana ela canalizou durante um processo dela também de relacionamento, de cura física, em que ela teve um câncer, né, acho que foi no joelho, se eu não estou enganada, na perna, nessa região, assim. E ela canalizou diretamente da fonte. Ela começou a através das meditações, receber algumas mensagens. E aí ela foi escrevendo os livros e montando os cursos. Ah, que legal. Então é recente ela, né? Sim, E essa mulher havaiana? Baiana. Havaiana. Havaiana. Ela ainda tá viva? Ela ainda dá Sim, sim, cursos? ela ainda dá cursos Ah, que nos legal. Estados Unidos, isso. Geralmente quem faz diretamente com ela são já Theta Healers, né, que a gente Uhum. fala, que querem, serem instrutores do curso, né, dar curso. Ah, entendi. Olha só, lá acho que na metade do episódio, a gente tu falou, na verdade, uma questão que eu fiquei pensando: "Ué, o que que é isso?", tá. Uhum. Que é oração para chamar um relacionamento. Hum, O que que como assim uma oração que chama relacionamento? Tu poderia explicar melhor? sim, sim. Então, um dos cursos que eu fiz do Theta Healing se chama Alma Gêmea. E nesse curso a gente aprende uma oração, tá, desculpa a voz. Tudo bem. Uma oração que para chamar a alma gêmea. Então agora eu não vou te saber descrever exatamente ela, porque geralmente eu leio, né, ó, eu Uhum. também tô aí buscando uma alma gêmea, né. Legal. E aí eu ensino para as minhas clientes também, para os meus clientes que querem buscar esse amor, depois de trabalhar as crenças, né, liberar esses medos, enfim,
a fazer essa oração para chamar a alma gêmea, porque aí você vai estar alinhado na frequência do amor, vai estar com os teus chakras abertos, isso vai te possibilitar, atrair pessoas que estejam ressoando com você. Então, essa oração ela vai potencializar tudo que a gente trabalhou também durante a terapia, Poxa, que massa. para chamar um amor. E existe outros tipos de orações para alguma coisa? Por exemplo, para dinheiro, prosperidade, para trabalho ou só para o relacionamento? Então, essa oração em si é a oração do amor, mas existem eu ensino também mentalizações e afirmações positivas Que seria para o isso? dia a dia. Por exemplo, que vai me ajudar a mentalizar a minha prosperidade. Eu agradeço por ser uma pessoa próspera, o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu gosto de dizer muito essa. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória, o amor vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quanto mais essas afirmações eu fizer, mais a minha mente, né, vai ter esses entendimentos também e, isso vai me ajudar a atrair aquilo que eu quero. E assim, ó, na parte da tua clínica, né, que tu atua. Eu sei que a gente já comentou aqui um pouquinho mais, mas se tu puder dar alguns relatos sobre uma transformação de vida por causa do Theta Healing, tu teria esse relato de alguma pessoa? Uhum. Nossa, agora é difícil, assim, escolher um específico, Uhum. né. Eu pensar aqui, o mais recente, um homem, ele me procurou, estava vivendo também questões difíceis na empresa e no relacionamento, e ele sentia que o mundo dele estava um peso muito grande. Ele tá fazendo um acompanhamento comigo já faz 6 meses. E olhando, né, para todo o histórico dele de vida, nós fomos, trabalhando essas questões, e hoje ele me agradece muito, porque ele diz que a vida dele tá mais leve. Mesmo trabalhando bastante, né, as coisas estão fluindo muito melhor. Aquela outra menina que eu falei, né, do progresso lá na empresa também, sempre me agradece muito. E eu acho muito bacana que todos que vêm indicam sempre para outros amigos, tanto que eu percebo, né, que o Instagram ele me ajuda a divulgar meu trabalho, mas é 99% por indicação. O meu próprio progresso, ele também, vejo também que é inspirador. Outro dia até vi uma menina veio me chamar, mandar uma mensagem no Instagram dizendo: "Nossa, Josi, que legal te ver, né, trabalhando, estudando", e isso me motiva muito. Eu tenho um post antigo que até tu me deu uma ideia agora falando contigo, de refazer aquele post só pela foto, sabe. O nosso semblante muda, o nosso posicionamento muda, a nossa vida ela se transforma como um todo. Então, lá atrás, antes do Theta Healing, eu tinha um olhar triste, sabe. Eu não tinha brilho nos meus olhos. E o Theta hoje me transformou como um todo. Eu me alinhei no meu propósito divino de vida, que eu entendo como um chamado, né, minha missão de alma, ajudar pessoas. E assim, se tu for olhar uma foto minha lá atrás de hoje, não dá pra dizer que eu sou a mesma pessoa. Então, eu volto a dizer o que eu falei lá atrás, né, eu mudo aqui dentro e meu mundo exterior ele se transforma. Eh, uma outra questão de um homem passou também por uma traição, que foi muito difícil pra ele. Foi desafiador pra mim, foi um caso bem desafiador pra mim como terapeuta também, de ajudá-lo a ressignificar essa história, né, a voltar a se sentir seguro, confiante, porque passar por uma ferida de rejeição é muito difícil. Passar por uma situação de um abandono é muito difícil. E conseguimos, hoje ele tá bem com a família, com o filhinho. Então é muito gratificante ver essas histórias. Até muitas vezes nas primeiras sessões, assim, a pessoa chega com um semblante e quando sai, já sai com outro, sabe. Minimamente uma sementinha de esperança de que a minha vida pode mudar. Então isso é muito bonito. É, com certeza. E o que que as pessoas normalmente podem
podem ir de encontro ao Theta Healing? Quais são as coisas que elas podem resolver nas suas vidas, além dessas que a gente falou sobre relacionamento, prosperidade e saúde? O que mais elas podem encontrar na terapia de Theta Healing? Uhum. Então, o Teta, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Então, me diz a tua dor, que eu te mostro um caminho. Então, pode ser trabalhado todas as questões. Abuso, medos, conscientes ou inconscientes. Todas as questões que tu queira, que tu entende assim, tá tudo bem na minha vida hoje. No que o Teta pode me ajudar? O que tu gostaria de melhorar ainda mais, né? Como pode melhorar o universo? Tudo pode melhorar na nossa vida. Sim. Então, poxa, é muito abrangente essa terapia, né? Eu tava vendo uns vídeos, né, de como as pessoas fazem, Uhum. e eu achei muito gostoso a forma que é trabalhado lá, de verdade. Eu achei bem interessante. Mas assim, Josi, eu sempre peço aqui no podcast Uhum. para que a pessoa ela dê uma palavrinha. Vamos supor que tu tem um megafone para falar pro mundo inteiro, tá? O que tu falaria pro mundo inteiro, assim, para tentar ajudar eles, auxiliar? Tu pode até pegar o gancho do Theta Healing ou alguma coisa que tu queira falar, que tu tenha muita vontade para falar para todos os teus clientes, só que às vezes tu não fala ou até tu fala para algum, mas é aquela mensagem que tu adoraria passar para todo mundo. Qual seria essa? Eu diria que o teu resultado de hoje, ele não te define. E que se você acreditar em você e buscar as suas mudanças interiores, a tua vida pode sim funcionar. Ela pode melhorar. Independente da dor que você já viveu, dos teus desafios vividos, tudo na tua vida pode ser diferente. Aquele relacionamento que te feriu um dia não significa que hoje você tende a repetir ele novamente. Eh, Aquele chefe que talvez te machucou, te humilhou, eh, não define o teu valor, o teu merecimento, a tua capacidade. Ah, nós mulheres, nós temos voz, nós temos vez. E eu diria também aos homens que se permitam a se curar também. Eu vejo muitas mulheres buscando autoconhecimento e a cura interior, e ainda é minoria os homens, e esse caminho também é muito bonito. Então, volto a dizer que pessoas curadas curam pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas. O mundo precisa de mais amor, de mais empatia. Nós somos essas centelhas divinas aqui na Terra, somos agentes transformadores da nossa própria história. Então comece acreditando em você. Perfeito, altas mensagens, muito legal. E tu falou uma verdade, tá? Que a maioria quem busca mais esse tipo de terapia e se autoconhecer, eu vejo no meu Analytics, né, na análise do meu canal, que acho que é 78, quase 80% são mulheres que assistem meus vídeos que buscam a cura interior, resolver alguns problemas, e o restante é uma minoria de homens. É muito difícil ver homens comentando nos meus comentários, e quando eu comento, eu fico bem feliz, porque a, a gente sempre vê os homens procurando sabedoria na parte da masculinidade. Ok, é importante, eu acredito nisso, mas é importante também não só olhar para o exterior, mas para o interior. Olhar para dentro de si e perceber como é que eu posso ser um bom homem aqui dentro. Então achei bem legal a forma com que tu falou sobre Fica isso. um convite, né? É, Os homens a olharem para dentro de si também. sim, imagina e Não é não, uma crítica, é um convite. poxa, não vai doer também, tu não vai ser menos homem. Acho que isso daí já passou, né? Faz tempo já que tu não vai ser menos homem se procurar terapia, procurar um psicólogo, né? Antigamente o pessoal achava que psicólogo e terapia é coisa de louco. Hoje as pessoas estão vendo que é algo bom para elas, né? Daqui a pouco os homens podem estar olhando para isso e já estão, o que é muito bom, Sim, né? Josi, verdade. se um homem ou uma mulher quiser procurar te encontrar, como é que ela consegue te encontrar? Na internet mesmo? No Instagram? Isso, lá no Instagram, @Josile Terapias. Será uma honra poder ajudá-los e guiá-los nessa jornada. Ah, perfeito. Vai ser muito bom e vai estar aqui na descrição do vídeo Que o Instagram legal. da Josi. Josi, muito obrigado por esse Gratidão episódio. também. Olha, foi incrível, incrível, incrível. Nossa, tu entregou tanto ouro, principalmente ali um pouquinho antes do caderninho. Nossa, de verdade, eu vou assistir esse vídeo novamente
pra anotar. Eu anotei um monte de bom. coisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso Uhum. daqui normalmente eu começo com uma perguntinha, né? Que isso daqui é estratégico aqui do canal. E aí depois, até aqui, ó, eram umas perguntinhas minhas pra eu me guiar. Isso tudo aqui, ó, foi aprendizado, cara. Muito bom, Eu muito vou bom. te trazer um presente de caderno vermelho, então. Vou adorar. Que bom. Vou adorar um caderninho vermelho, porque eu tenho meus caderninhos lá em casa, só que aí eu fico perdendo eles. Tá A minha certo. esposa fica falando que é os gnomos que estão levando as coisas lá de casa, eu tô começando a acreditar, tá? Mas, Josi, muito obrigado, de Gratidão verdade. também. Foi um episódio incrível. Gratidão. Muito obrigado. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado também. Se inscreve aqui no canal. Tá na descrição do vídeo o Instagram da Josi, para que vocês possam conhecer ela. Eu indico muito, porque, poxa, eu aprendi bastante com ela. Eu tenho certeza que vocês vão aprender ainda mais com ela, tá? Meu canal de cortes também tá aqui na descrição do vídeo. Eu acho muito interessante que vocês vão lá dar uma olhadinha, porque tá saindo bastante vídeo lá. Consegui me organizar e agora tá saindo bastante cortes lá. Também tem um Instagram pessoal, caso vocês queiram me conhecer, e a minha família também. E tem o Instagram do podcast aqui na descrição do vídeo, tá? E outra coisa, sempre falo isso, mas é muito importante, que se você tiver alguma dor, algum problema, alguma coisa que você vem vivendo e não tá conseguindo resolver, comenta aqui nos comentários. Que talvez no próximo episódio eu possa trazer um profissional da área que possa resolver esse problema, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.